Bom, eu resolvi gravar esse vídeo, meu primeiro vídeo, porque eu vejo muito vídeo na internet, principalmente no YouTube, de muitos canais falando sobre finanças, falando sobre dinheiro, como se eles nunca tivessem errado. Dificilmente eu vejo algum canal ah, falando das principais dificuldades dele, dos principais erros deles, e eu decidi fazer esse vídeo. Por quê? Porque eu já me enrolei, inclusive estou saindo agora de um de um, de um baita BO que eu mesmo me enfiei. E, e esse vídeo é para isso, é para contar esse relato, até para que vocês possam, quem estiver assistindo esse vídeo e sentir que isso te ajudou de alguma forma, utilizar essas dicas, isso que eu consegui fazer na minha situação financeira, para sair desse poço que eu mesmo me afundei. Então, mas antes disso, eu queria contar um pequeno trecho da minha vida, da minha história em relação ao dinheiro. Quando que eu comecei? Eu comecei a ganhar dinheiro quando eu tinha por volta de 15 a 16 anos, quando eu comecei a trabalhar com meu pai. E eu ganhava um salário até para um garoto de 15, 16 anos que era razoável, dava para fazer as coisas que eu fazia e ainda sobrava um dinheirinho. E aí desde essa época eu já comecei a querer juntar dinheiro porque eu queria comprar um computador gamer, né, para jogar jogos na internet. E aí comecei a, a guardar esse dinheiro até eu juntar uma quantidade para eu poder comprar de fato um computador, que era um computador de R$ 2.500, ou seja, precisava economizar cerca de 10 anos aí, pô, 10 meses. E foi assim que eu comecei. Comecei assim, guardando dinheiro, ainda não tinha noção nenhuma de finanças, de investimentos e por aí vai. E quando eu tive meu primeiro emprego CLT, né, registrado, na verdade, estagiário, comecei trabalhando numa contabilidade e lá, por trabalhar numa contabilidade, muita questão financeira, e tendo muito contato com pessoas que entendiam de investimentos, eu comecei a me mergulhar nesse mundo das finanças, comecei a investir. Você já vai entender onde isso vai linkar com a questão das dívidas financeiras, de se enrolar financeiramente. Mas eu comecei a investir, comecei a guardar dinheiro para investir. Então, mensalmente, eu guardava por volta de quase metade do meu salário, porque eu ainda não tinha muitas despesas, morava com meus pais, então não tinha que gastar com nada. Então, fui aprendendo, investindo. Então, desde cedo, eu diria, eu tenho uma boa relação com o dinheiro. E isso se perpetuou por alguns anos aí. Eu consegui guardar esse dinheiro e ir investindo ao longo dos anos. Óbvio que quando eu entrei na faculdade, por bancar a minha própria faculdade, eu não guardava mais tanto quanto eu guardava. Porém, ainda continuava tendo ali essa motivação, tendo essa disciplina de guardar mensalmente uma verba e investir. E guardar, nem que fosse só para guardar. Só que aí eu conheci uma coisa, depois de um certo período, chamada cartão de crédito, que é aí que eu vejo que grande parte da população brasileira se enrola demais, 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 demais. A população brasileira, ela é muito carente da educação financeira. Eu não tive educação financeira na escola, né? Acho que ninguém teve, nem meus pais, apesar de aprender algumas coisas com eles. Mas não tive essa educação financeira, assim como a grande maioria da população brasileira. O ensino não nos dá isso. E aí eu conheci o cartão de crédito, comecei a utilizar. Inicialmente eu estava tendo um controle, mas sabe quando você só não excede o que você poderia gastar e acha que está tendo controle, mas de fato você não está tendo controle, você só não excedeu ainda o que você pode. E era essa falsa sensação que eu estava tendo durante algum período de tempo. Eu comecei a utilizar o cartão de crédito,
E chegou num certo período, que eu diria que é por volta do ano passado, juntando com esse ano, eu comecei a. Minha situação financeira foi evoluindo, fui ganhando mais dinheiro, comecei a ganhar mais, e obviamente, como a grande maioria das pessoas começam a ganhar mais e elas começam a gastar mais. E eu não fui diferente. Eu trabalho praticamente o dia inteiro sentado na frente do computador e não tinha uma cadeira boa e nenhum monitor como esse que vocês estão vendo aqui. E aí eu decidi que eu queria. Queria um monitor melhor, queria uma cadeira melhor, queria coisas melhores, queria ter uma vida melhor. E aí eu comecei a gastar. Só que o problema é que essas coisas melhores, elas não são baratas. Dependendo da sua situação, a maioria delas você não consegue pagar à vista, dependendo, obviamente, da sua situação. Eu não tinha dinheiro para pagar à vista. E aí o cartão de crédito entra como como uma chave dourada que abre qualquer porta para você. E aí eu me vi podendo comprar algo parcelado em cerca de 10 vezes, algo que eu queria muito. E aí eu fiz. Comprei a cadeira, parcelado em 10 vezes, 12 na verdade. Comprei monitor e mais umas coisinhas que eu não me recordo agora o que foi. Mas pensa, o fato de ter começado a parcelar, cada hora parcela uma coisa. Cadeira em 10, monitor em 10. E vai, mês passa, você vai parcelando. O que eu estava fazendo era pegando uma dívida atual e jogando para daqui 10 meses. Só que havia um problema. Vamos supor que essa cadeira custasse 100, R$ 1.500. Parcelado em 10 vai ficar R$ 150 por mês. Só que, beleza, joguei para daqui 10 meses uma renda que eu vou ter que gastar. Eu vou ter que gastar já, é garantido, vou ter que gastar R$ 150 daqui 10 meses, naquele mês. Só que aí no mês seguinte eu vou e parcelo o quê? O monitor. Ou seja, é mais 150. Então, daqui 10 meses eu já tenho uma dívida de R$ 300. E o que aconteceu comigo e o que eu acredito que acontece com a grande maioria dos brasileiros, eu não sou o único, eu tenho certeza que eu não sou o único. Temos aí mais de 300 milhões de brasileiros e eu tenho certeza que pelo menos uma boa parte da população passa por problemas parecidos com os meus. E, e aí foi assim que eu comecei a aumentar minhas dívidas para um período do futuro que nem chegou, sendo que eu ainda poderia ter gastos naquele mês. Ou seja, eu cheguei a acumular dívidas para daqui 10 meses de cerca de R$ 800. Só que chega naquele mês e eu tenho coisa para gastar. Ou seja, eu vou ter que desbancar do meu salário R$ 800 mais as despesas que eu vou ter que é, gastar naquele mês com diversas questões. Faculdade, quem paga a faculdade, para quem quer investir na sua própria educação, paga curso, para quem, obviamente, cuida de uma casa, compra os alimentos da casa, as despesas da casa e por aí vai, diversas contas para pagar e por aí vai. E aí chegava naquele mês, eu não tinha, não me sobrava mais nada. Eu, graças a Deus, na minha situação, eu não fiquei negativo. Porque na minha circunstância isso acabou não acontecendo. Só que o fato de você não ficar negativo, ficar zerado, também não é nada positivo. Eu entendo que muita gente que assista o vídeo, ou muitas pessoas aqui da população brasileira, elas acabam indo até pior. Elas ganham, sei lá, vou colocar um valor aqui de R$ 3.000, elas vão acabam gastando 3.500, 4.000, e aí elas começam a acumular dívidas, e aí os juros dos bancos começam a, enfim, começou a guerra de verdade, é aí que essa pessoa começa a se afundar aqui nesse país. Eu, graças a Deus, não me enfiei nessa situação. Só que o fato de não ficar negativo, ficar somente zerado, não é positivo também, não é nada bom.
Eu fiquei neutro, e o neutro aqui no Brasil, o neutro em qualquer lugar, não é bom. O bom é você ter a sobra, a gordura, para você investir mensalmente e, e você poder construir um futuro a longo prazo. Ou seja, durante mais de um ano, contando da minha experiência, durante mais de um ano eu não pude investir no meu futuro, no Lucas daqui 10, 15 anos. E se você parar para pensar, poxa, é só um ano, Lucas. Isso não é nada. Um ano causa um impacto que você não tem a menor ideia. Vamos supor que você guarde R$ 500 por mês. Eu não vou fazer nem a conta aqui colocando juros e inflação. Esse dinheiro no final do mês, do ano, é R$ 6.000 se você guardar 500. No final do ano são R$ 6.000. Faz isso vezes 2, 3. Isso que eu não estou nem colocando os juros, a taxa Selic, e por aí vai o que você estiver investindo, que esse dinheiro ele vai se multiplicar se você investir de forma inteligente. Então, o fato de eu ter feito isso causou um certo atraso na minha vida, na minha independência financeira, sabe? E eu trago esse vídeo aqui como um alerta, um alerta para você que está vendo esse vídeo. Toma cuidado com o cartão de crédito. O cartão de crédito, ele pode ser tanto uma bênção quanto uma desgraça na sua vida. O problema não é o cartão de crédito, o problema não é a bandeira, o problema não é a instituição financeira, o problema é o operador. Quem está utilizando, quem está operando esse cartão de crédito. Nós. O cartão de crédito ele pode ser uma chave que abre diversas portas na sua vida, pode ser utilizado de diversas formas inteligentes. Então, o problema não é o cartão de crédito. Então, eu quero trazer esse alerta. Toma cuidado com o seu cartão de crédito. Toma cuidado com os gastos que você coloca no seu cartão de crédito. Cuidado com parcelas de 10, 15, 20, 42 vezes. Pelo amor de Deus, toma cuidado na sua vida. Às vezes você está colocando dívidas para daqui 2, 3, 4 anos na sua vida de algo que não vai ser um gerador de ativo na sua vida, um gerador de renda. É um gasto. Então não faz sentido. Tem que tomar cuidado com o cartão de crédito. Cuidado com dívidas longas. Cuidado com parcelamentos de bens que não te geram nada. Cuidado, isso pode trazer prejuízos muito grandes para a sua vida. Às vezes você não tem a menor ideia do que isso pode acarretar, mas dependendo de como for, você fica preso um ano. Um ano. Se você toma consciência no meio do caminho, até você retomar, demora. E é o que eu estou passando. Para retomar a situação financeira, eu estou aí desde a metade do ano. Desde a metade do ano, tendo consciência, tendo calma, paciência para não comprar o que eu gostaria, o que eu às vezes preciso, para não aumentar o tamanho da minha bola de neve. Eu tô picotando isso aqui agora. Para começar 2026, bem melhor. Já com as dívidas controladas, tendo um cartão de crédito zerado e eu podendo ter meus gastos normais mensais. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, pessoal. Quem tem cartão de crédito, pelo amor de Deus, toma cuidado. Eu não gostaria de ver ninguém numa situação que eu estive. E tenho certeza que tem gente que está em situações muito piores. Então, tomem cuidado, pessoal. Enfim, é isso. Não sei se eu vou gravar mais vídeos. Se eu gravar, pô, acompanha aí. Agradeço muito. Quem, quem quiser assistir, quem quiser comentar, curtir, quiser criticar também, critica, fica à vontade. E é isso, pô. Manda mensagem aí quem precisar de ajuda. Se eu puder ajudar de alguma forma. Obviamente eu não tô podendo sair doando dinheiro pra ninguém, mas se eu puder ajudar com alguma dica, sei lá. Tamo aí, né, cara? É isso, pessoal. Boa noite.